everyone, you're welcome. Sejam todos bem-vindos. Mão na massa. O que isso quer dizer, teacher? Quer dizer que a gente vai fazer a atividade mesmo, tá? A gente vai fazer um treino aqui junto comigo, né? Então a gente vai ter atividade prática mesmo. Tudo que você for aprender hoje vai ser prático. Treino prático, tá bom? Então tudo que a gente for aprender aqui hoje vai ser praticando, vai ser você fazendo aqui junto comigo. Lembra que eu te falei que eu tô te preparando para a imersão? A imersão começa dia 26 na terça-feira e a gente vai ter muito treino mão na massa desde a primeira aula. Essa semana aqui de live é só um aquecimento, tem muita coisa vindo ainda por aí, então eu só tô aquecendo você. Pode dar o seu like aí, com certeza. O que é importante a gente começar entendendo? Independente se você já viu isso antes em inglês ou se de repente hoje é a primeira vez que você tá vendo isso, tá bom? Não tem problema. Não, teacher, eu nunca vi isso na minha vida, eu posso acompanhar essa aula? Você deve. Teacher, eu já vi isso, até sei o que é, posso acompanhar? Também, porque hoje a gente vai aprender com mão na massa, né? O nome já tá dizendo aí, praticando, aprendiz ativo total, tá bom? Eu separei um conteúdo aqui, que ele é bastante conhecido, né? Porém, se você nunca viu, não tem problema algum, porque você já vai aprender na prática. Hoje você vai ver como que o negócio é fácil, tá? Eu falo que é fácil, as pessoas olham meio torto assim pra mim, teacher, inglês é difícil. Não é, gente, aqui colocaram na sua cabeça que é difícil, o jeito que você aprendeu pode ser que tenha sido difícil mesmo, mas quando você aprende com mão na massa, praticando como a gente vai fazer hoje, você vai ver que não é difícil. Então vamos conferir. Eu separei aqui para você um conteúdo extremamente importante no inglês, que é o do, did e will. São três auxiliares, esse é o nome deles na gramática, tá bom? Mas não precisa ficar preocupado com isso não. Para que serve o do, did e will? É isso que interessa para você. O nome deles, gramaticalmente, nem fique preocupado com isso. Para que serve o do, did e will? Toda vez que no inglês eu quero fazer uma pergunta direta, a gente vai ver o que é pergunta direta, tá bom? Toda vez que eu quero fazer uma pergunta direta no inglês, eu vou precisar usar do, did ou will. Toda vez que você fizer uma pergunta direta no inglês. Mas o que é uma pergunta direta no inglês? Teach, a gente já vai ver o que é esse tipo de pergunta. Quem é o do? O do você vai usar para fazer perguntas no presente, igual tá aqui no slide. O did você vai usar para quando você quer fazer perguntas no passado, perguntas diretas no passado. E o will você vai usar quando você quer fazer perguntas diretas no futuro. Eu já vou dar exemplo para você. Então, quem é do, did e will? Esses três aqui, esse trio, né? Eu sempre vou precisar usar eles, um deles, depende se eu estou falando no presente, no passado, no futuro, quando eu quero fazer uma pergunta direta no inglês, tá? Quem são essas perguntas diretas? O que é, teacher, essa pergunta direta? Pergunta direta, olha o exemplo que eu coloquei lá no slide. Tem uma pergunta ali digitada que tá assim, ó. Você estuda? Essa é a minha pergunta. Você estuda? Ó, pessoal que tem dúvida, pode ir mandando que daqui a pouquinho eu dou uma espiada nos comentários, tá bom? Então a pergunta é, você estuda? Você quer perguntar isso para a pessoa. O que é uma pergunta direta? É uma pergunta que tem a pessoa ou o sujeito, tá? Eu não gosto muito de ficar usando tanto termo gramatical a hora que eu tô ensinando, porque eu gosto de te mostrar aquilo que eu sei que de fato você sabe o que é. Pessoa, todo mundo sabe o que é, né? Sujeito às vezes fica, o que é sujeito mesmo, teacher? Então, ó, toda vez que você tem uma pessoa na pergunta, você, ele, ela, nós, uma pessoa, e o verbo é uma pergunta direta. A pessoa e já tem o verbo, virou uma pergunta direta. Isso é uma pergunta direta no inglês, tudo bem? Se eu quero fazer esse tipo de pergunta no inglês, lembra que eu falei lá pra você que eu uso do, did ou will? Outro exemplo de pergunta, você fala inglês? Eu tenho lá de novo a pessoa, tenho de novo já o verbo, você fala? Ou seja, é uma pergunta direta. Perceberam? Isso é pergunta direta. Tenho a pessoa na minha pergunta e tenho lá o verbo, já logo em seguida, é uma pergunta direta no inglês. Tudo bem até aqui? Alguém não entendeu o que é pergunta direta? A gente vai ver mais exemplos, tá bom? Eu já vou dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês. O que aconteceu aqui nesse exemplo? Ó, toda vez que eu tenho uma pergunta como essa, a pessoa ou o sujeito, se você gosta da nomenclatura gramatical, tá bom? Toda vez que eu tenho a pessoa e o verbo, é uma pergunta direta. Ou seja, eu vou precisar usar do ou did
ou will. Lembra esses três que a gente viu, né? Como que eu construo isso no inglês então? Só para você entender como que isso vai ser. Eu coloco do, did ou will, que ele é chamado de auxiliar, né? Eu coloco um deles, a pessoa da minha pergunta e o verbo. Por exemplo, ó, você estuda? Que tempo está essa pergunta? Vamos analisar? Lembra que eu falei para você que do eu uso para o presente, did eu uso para o passado e will eu uso para o futuro? Então eu quero que você responda aí nos comentários para mim, pessoal aqui do Instagram, pessoal do YouTube, Facebook. Você estuda? Que tempo tá essa pergunta? Tá no presente? Tá no passado? Ou tá no futuro? Responda aí pra mim, só pra eu saber que tá todo mundo conectado aí em relação ao tempo. Deu pra entender essa questão do tempo, presente, passado, futuro? Coloquem aí pra mim nos comentários se você estuda, essa é a pergunta. Que tempo tá essa pergunta, guys? Tá no presente? Tá no passado? Adorei aí, ó, o pessoal comentando já aqui no Insta. Ou tá no futuro? Ótimo. O pessoal do Instagram já respondeu aqui pra mim. Aqui no YouTube a gente tem um delay um pouquinho maior, né? Então demora um pouquinho mais para chegar essa pergunta lá pro pessoal do YouTube. Ótimo. Todo mundo identificou que está no presente. Perfeito, vocês estão de parabéns. Ó, a gente aprendendo com mão na massa aí. Perfeito, guys. Presente. Todo mundo acertou, hein? Ó, essa pergunta tá no presente. Perfeito. Tá. Eu vou usar do, did ou will. Lembra que o do eu uso para o presente, did eu uso para o passado e o will eu uso para o futuro. Se tá no presente, eu vou usar quem? Querem responder essa aí, ó? Do, did ou will? Se tá no presente, gente, tá na cara aí já, né? Eu vou usar o do. É uma pergunta direta porque tem a pessoa, você, e já tem o verbo. Estuda. Exatamente. Pessoal respondendo já para mim, vou usar o do. Muito bem. Considerando isso, a gente já identificou isso, né? Eu quero que você agora abra a boca, aí você que está treinando comigo, lembra que eu falei que a live mão na massa, a gente já ia aprender fazendo, e você fale essa pergunta em inglês. Como que você perguntaria? Você estuda isso em inglês para alguém? Lembra lá? Você vai precisar usar o do, porque é presente. Vai colocar a pessoa, que é you. E o verbo estudar é study. Lembra a ordem? Como é que vai ficar isso? Ó? Coloca o do, a pessoa e o verbo. É essa a ordem. Eu quero que você fale essa pergunta em inglês. Pode digitar aí também se você quiser, tá bom? Num tom audível. É importante você ouvir a sua voz agora. Você estuda? Como que você perguntaria isso em inglês para alguém? Pronto aí? Todo mundo já falou? Vamos dar uma conferida se foi isso que você falou? Do you study? Eu li devagar, separado agora, né? Só para o pessoal do Insta poder acompanhar, mas a gente já vai juntar isso na hora de falar, assim como o inglês é falado na vida real, tá bom? Vê se foi isso que você pensou. Do e you e study. Então, se eu quiser perguntar para alguém, você estuda? Do you study? Ótimo, pessoal respondendo lá no Instagram. Perfeito, já achamos que é presente. Muito bem, vou dar uma dica plus, uma dica bônus aqui. O que acontece? Eu falei muito para vocês desde a live 1 que quanto mais ativo a gente é na hora de aprender, ou seja, quanto mais eu aprendo fazendo, mais eu aprendo. Ó que louco, né? Quanto mais eu aprendo fazendo algo, isso é para tudo, tá, gente? Não é só para inglês, não. Dirigir, você tira CNH, fica lá sem praticar. Quanto mais você dirige, a partir do momento que você tira a habilitação, lógico, melhor você fica, mais você aprende a dirigir. Aqui no inglês é a mesma coisa. Quanto mais você treinar já falando, aprender falando, mais fácil vai ficar. Então, ó, do you study é o jeito que eu falei separadinho. Só que na hora que a gente fala isso na vida real, na hora que você for ouvir um nativo perguntando isso pra você, tipo, você estuda inglês? Ele não vai falar assim. Do you study? Seria ótimo se ele falasse, não é? Porque daí você ia, ai, cada palavrinha, entendi tudo. Só que eu gosto, procuro preparar o pessoal que eu tô ensinando inglês a falar já desde o começo como é na vida real. Por quê, Titi? Não fica mais difícil? Então, na vida real, ninguém vai falar do you study. Aí você passa um tempão estudando inglês e aprendendo a falar assim, do you like? I am teacher G. You like music? Tudo separadinho. Você fica uma vida falando assim. A hora que você cai para a realidade,
Você não entende nada que os nativos falam, porque ninguém fala assim, eles falam tudo junto. Então a gente já vai aprender falando isso do jeito que é na vida real, tudo bem? Ó, toda vez que eu tenho de com you, toda vez que você tiver uma pergunta, tiver essa combinação de com you, você vai grudar esses dois sons, de com you, e aí você vai ter um som novo. Um novo som vai aparecer aí. Vai ter uma conexão aí. Então, ao invés de eu falar do you, eu vou falar de. Tudo bem? De. Quem tá vendo lá os slides, né? Eu coloquei ali a simbologia aí de como fica essa junção. De. É isso. De com you vai virar de. Então, na hora que eu perguntar isso na vida real, ao invés de eu falar do you study, eu vou falar como? Algum palpite aí? Já pode ir treinando, mas lembre, abra a boca. Não é meditação no inglês agora, hein? Que isso não vai fazer você falar. Como é que fica então do com you? De. De. É esse som. De. Já tá o you aí, já tá tudo aí, ó. De study? De study? É isso que vão perguntar pra você. Teacher, então fica errado eu falar do you study? Não é questão de ficar errado, guys. Se eu falar do you study, vão me entender? Obviamente que vão te entender. 100%. O problema é quando falam com você. Quando perguntam pra você, na velocidade de vida real, você vai entender? E, teacher, não. Tem que falar tudo separado. Então, as pessoas não vão falar assim com você. Então, a gente já tem que treinar como é falado mesmo. De com you é de. Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma conferida se tá tudo bem, se tá todo mundo acompanhando, entendendo. Ótimo, adorei as respostas. Perfeito, todo mundo acertando aqui nas respostas, digitando aqui nas respostas. Então tá ótimo, certinho, isso mesmo. Muito bem, vamos continuar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Então a gente já entendeu o que é uma pergunta direta no inglês. Eu tenho a pessoa e tenho o verbo. Você estuda? Você fala inglês? Você mora aqui? A gente vai ver mais exemplos. Então, pergunta direta. Pessoa mais o verbo. A gente já entendeu que toda vez que eu quero fazer uma pergunta direta no inglês, eu vou precisar usar o do, se for presente, did, se for passado, e o will, se for futuro. Ó, a gente já aprendeu um montão de coisa em tão pouco tempo. Por quê? A gente já tá fazendo juntos, tá? Vamos avançar um pouquinho. Vamos acrescentar mais informação nessa pergunta? Se você tivesse que perguntar assim em inglês, você estuda inglês? Como é que você perguntaria isso? Inglês é English. English, tá bom? Você já sabe como é você estuda. Lembra que você acabou de treinar? Tá em que tempo de novo? Tá no presente, não tá? Como é que vai ficar essa pergunta então? Você quer perguntar para alguém? Você estuda inglês? Você quer perguntar isso em inglês? Como você pergunta isso em inglês? Abre a boca, fale agora. É extremamente importante que você fale, guys. É só assim que você se torna um aprendiz ativo, tá bom? Teacher, mas eu não sei se minha pronúncia tá correta. Não é momento de se preocupar com a pronúncia agora. Eu vou falar sobre pronúncia na imersão e você vai entender melhor. Mas agora, o que eu preciso que você faça? Abra a boca e fale, do jeito que sair, tá bom? A pronúncia é uma consequência, a gente vai ver isso na imersão também. Você estuda inglês? Como é que ficou aí então? Vamos conferir? Ver se foi isso que você perguntou. Do you study English? Eu tô falando devagar para o pessoal do Instagram poder acompanhar, que eles não estão vendo os slides. Mas eu vou falar como mesmo? Lembra que eu vou juntar o do com you? Então vai ficar de. Na hora de falar, você vai falar de, tudo bem? Então, você estuda inglês? Ao invés de eu falar do you study English, que na vida real não é bem assim que os nativos falam, né? E aí, por isso que eu não entendo, teacher. Vamos juntar o do com o you. De study English, tudo bem? Então, já junta aí na hora de falar mesmo. Lembre-se, não fica preocupado com pronúncia agora. Nesse momento não é a nossa preocupação e não é o nosso foco. Qual é o nosso foco agora, teacher? Colocar a mão na massa, aprender como aprendiz ativo e aprender praticando, fazendo mesmo, tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos avançar mais um pouquinho? Vou dar outros exemplos para vocês irem praticando, falando. Teacher, eu quero escrever. Não precisa fazer isso agora. Eu quero que você fale, não fique preocupado em escrever agora. É importante que você fale, abre a boca para falar. Vamos para o próximo exemplo? Você mora aqui? Ó, coloquei vocabulários de apoio aqui no slide hoje, tá? Morar é live, morar. Aqui, here,
here, tudo bem? Bom, o resto você já sabe, né? O você é uma pergunta direta, ó, você mora aqui? Tem uma pessoa e já tem o verbo lá. Então, você mora, uma pergunta direta. Qual? Isso, Carol, pode vir pro YouTube, não tem problema. O link tá na bio, tá bom? Se vocês preferirem já ir direto pra live. Ó, lembra lá então, tá no presente. Sim, teacher, tá no presente. Vou usar do, did ou will. Presente eu vou usar do. Do com you, vou juntar na hora de falar. Lembra o som? J? Vai praticando. Ai, teacher, não tá sendo legal ainda. Não tem problema, só vai melhorar conforme você for falando. Quanto mais você falar, mais vai melhorar esse som, tá bom? Se você não falar, não tem como melhorar, não é? Então, como é que você diria? Você mora aqui? Você mora aqui? Olha os vocabulários de apoio lá embaixo. Ó meu auxiliar Marcos aqui no Insta, tá lá no YouTube também. Ele tá fazendo um resumo lá pra mim, ó. Do no presente, did, passado, will, futuro. Perfeito. Marcos, você sabe que na aula 1, né, que eu falei do passivo proativo, quando a gente ensina, a gente também aprende mais. Quando você faz esses resumos, colocando aí pra galera e vendo também, você também acaba estimulando mais ainda o seu aprendizado. Então isso é muito bom, viu? Ó, além de me ajudar, thank you. Então você mora aqui? Já falou a sua frase aí? Vê se foi isso que você disse. Do you live here? Falei separadinho, só para o pessoal do Insta poder acompanhar. Do you live here? Mas eu não pergunto assim na vida real, lembra? Por quê? Porque não é assim que é falado e não vão falar assim com você. Então já vamos treinar como é a vida real? Por que eu tenho que falar como é na vida real, Titi? Porque eu espero, né, estar te ajudando com o inglês para situações da vida real, não é? Para o seu trabalho, para uma oportunidade, para viagem. E aí, quando falarem com você, você vai falar, meu Deus, eu nunca aprendi isso na vida, né? Nunca ouvi alguém falando assim. Então, eu te preparando para a vida real, a hora que chegar na vida real, você fala, ah, lembrei, bem que a teacher falou que fala tudo grudado mesmo. É isso. Isso, Alessandro, isso mesmo. Então, na hora de falar, o do com you vai virar j, tudo bem? Do live here, do live here, tá? Perfeito. Vamos avançar mais um pouquinho, então. Mudei o tempo da pergunta para vocês. Dá uma olhadinha agora o que apareceu lá no slide, o pessoal que tá no YouTube e no Facebook. Você viajou ontem? Tá fácil, gente. Coloquei até um ontem aí para vocês, vá? Você viajou. Que tempo tá agora essa pergunta? Tá no presente, no passado ou no futuro? Guys, aguardo a resposta. Deixa eu dar uma espiada lá. Como é que tá o YouTube? Ó, você viajou, que tempo que tá agora? Responda aí pra mim, presente, passado ou futuro? É isso que você tem que identificar toda vez que você vai fazer uma pergunta direta pra alguém em inglês. Que tempo que tá? Tá no presente? Tá no passado? Tá no futuro? Onde que tá? Ah, tá no presente. Não, tá no passado. É aí que vai decidir se você vai usar o do, se você vai usar o did, se você vai usar o will. O pessoal já tá respondendo aqui pra mim, né? Ótimo, o pessoal já tá dando resposta, já. Vocês estão show de bola, hein? Nem chegou na imersão e vocês já estão arrasando. Perfeito, guys. O pessoal já foi dando resposta lá no YouTube. Did tá no passado, eu vou usar o did. Ótimo, perfeito. É isso, guys. Vocês já pegaram como é que funciona isso aqui de pergunta direta, hein? Agora vamos praticar. Você viajou ontem? Então já pode falar. Como é que ficou isso? Ó, deixa eu só colocar aqui pra vocês o vocabulário de apoio caso você precise, tá? Viajar é travel. Travel. Teacher, minha pronúncia não tá assim. Não é hora de ficar preocupado com pronúncia, tá bom? Ontem, yesterday. Yesterday. Tudo bem? Então, o vocabulário de apoio já tá aqui pra você. Viajar, travel, ontem, yesterday. Abre a boca. Ó, tem até um desenho aqui no slide incentivando você. Eu preciso que você abra a boca agora e fale. Você viajou ontem? Como que você perguntaria isso em inglês? Ó, quanta pergunta que você já está aprendendo a fazer hoje aqui em inglês, hein? Então, eu quero que você abra a boca e fale. Pessoal que está lá no YouTube, tem um vocabulário de apoio lá no slide para você. Viajar é travel, ontem é yesterday. Tudo bem até aqui? Como é que ficou então? Foi mais ou menos isso que você falou, ó. Did you travel yesterday? Separei para o pessoal do Insta poder ir acompanhando. Mas a gente já viu que did, que do com you a gente junta, lembra? Lá no presente. E no passado, teacher, eu junto também? Sim. Yes. Você vai juntar também. Vamos ver como é que fica?
Toda vez que você fizer uma pergunta no passado, tiver que usar o did com you, você vai grudar esses dois sons também e você vai ter did. Vão repetindo aí em voz audível, não é meditação em inglês, hein, gente? Senão não vai rolar. Lembra lá que a gente precisa aprender praticando, é assim que eu aprendo mais rápido. Did com you, did. Então, como é que ficou? Como que eu pergunto? Você viajou ontem? Did you travel yesterday? É isso que você vai perguntar. Porque agora a gente está no passado e quando eu estou no passado eu uso did para fazer uma pergunta direta. Tudo bem até aqui? Tô vendo que vocês estão arrasando nas respostas, estão indo muito bem, já detectaram, já entenderam. Vamos pro próximo exemplo? Olha o próximo ali, ó. Você trabalhou ontem? De novo, que tempo que tá? Já tá fácil, não tá ficando fácil? Tá vendo como que fácil, difícil é tudo relativo, né? Você trabalhou ontem? Ó, vocabulário de apoio, lá no slide, quem tá pelo YouTube. Trabalhar, work. Trabalhar, work. Tudo bem? Você trabalhou ontem, a gente já viu que é passado, não é? Vou usar do, vou usar did ou vou usar will. Acho que vocês já estão matando a charada aí. Já sei o que eu vou usar, teacher. Já sai fazendo, já vai falando. Como que você perguntaria isso para alguém em inglês? Você trabalhou ontem, né? Foi isso? Did you work yesterday? Lembra que o did com you a gente vai grudar? Isso, Alessandro. Lembra que o did com you a gente vai grudar? Então eu tenho did ao invés de did you work. Lembrando, não fique errado se você falar did you work yesterday. Porque um dia uma pessoa falou, ai, teacher, você falou que fica errado falar do you work. Falei, eu? Não. Não coloque palavras na minha boca, não fique errado, não. Eu posso passar minha vida inteira falando assim em inglês, teacher, se eu quiser? Claro que pode, você pode porque você quiser. Did you work yesterday? O problema é quando falarem com você. Então, quando a gente junta os sons, dessa forma que eu já estou mostrando para você como é no inglês real, é para te preparar para uma conversa real quando alguém te perguntar e você ficar, quê? Não sei o que lá, ontem não entendi o começo, tá bom? Então, did you vai virar did you, tudo bem? Did you work yesterday? Did you work yesterday? É isso que vão perguntar, e não did you work yesterday? Tudo devagarzinho, né? Então, did you, a hora que eu junto. Tudo bem até aqui? Olha lá a junção, então. Então, a gente já entendeu o que é uma pergunta direta no inglês. Tem a pessoa e o verbo. Pergunta direta. A gente já entendeu que para fazer perguntas diretas no inglês, eu vou usar do, did ou will. Vai depender do quê? Do tempo. É presente? É passado? É futuro? É isso que vai determinar se eu vou usar do, se eu vou usar did ou se eu vou usar o will. Deixa eu ver quais são as dúvidas. O pessoal tá arrasando, ó, já tá mandando a resposta. Tô adorando, o pessoal já entendeu. Ótimo, gente. Aí, ó. Quem nunca, coloca aqui nos comentários, quem nunca tinha feito esse tipo de pergunta em inglês falando mesmo. Teacher, eu nunca falei esse tipo de pergunta na minha vida. É a primeira vez que eu tô falando uma pergunta direta no passado em inglês do tipo Did you travel yesterday? Quem nunca coloca? Eu. Nunca, teacher. Nunca tinha feito isso antes. Esse tipo de pergunta em inglês. Ótimo, o pessoal comentando ali. Quem nunca tinha feito esse tipo de pergunta, coloquem aí pra mim nos comentários. Ó, a gente já viu o presente, vimos o passado, tá faltando um tempo ainda aí, né? Vocês já estão até sabendo. Olha lá, ó, o Eric falou que, né? Eu. Erineide também falou eu. Marcos, ó, pronunciar yesterday, né? Ele tem som de ye no começo, yesterday. Mas ó, não fica preocupado agora, a pronúncia não tá do jeito que eu queria ainda. Tá tudo bem, ela vai acontecer naturalmente à medida que você for falando essa palavra mais vezes, em outras ocasiões, tá bom? Não fica muito preocupado com isso não, mas você pode continuar treinando, não tem problema, tá bom? Tá faltando o futuro, né? Então vamos dar uma olhadinha. Ó, Lilian, normal, não é só você não. A Lilian comentou lá no Insta, né? Preciso treinar mais conversação, tenho muita dificuldade. Por isso que a gente tá nesse aquecimento de já ir preparando vocês para esse tipo de treino, porque na imersão a gente vai treinar tudo assim, já falando, que é treinando a fala mesmo, tá bom? Muito bem, ótimo, Shirley. Você vai ver que vai ficar muito mais prático assim, tá?
Ótimo, Daniel também falando que não, que é novidade. Perfeito, guys. Vamos lá para os slides de novo. Quem tá lá no YouTube, no Face, e quem tá aqui no Insta também, eu vou passando as informações para você, tá? A gente já viu no presente, no passado, vamos lá para o futuro. Vocês viram que é uma máquina do tempo. A gente já viu presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Essa é uma das outras técnicas também de ser um aprendiz ativo. A gente vai ver isso também na imersão, né? O que acontece nos métodos mais tradicionais que foca no ensino mais passivo? Você vê uma coisa, só o do, presente. Aí a hora que você enjoa, não aguenta mais ver o do, você vê lá, você vê o passado, só o did. Aí você fica naquele conteúdo até você não aguentar mais. Aí depois você vê o will. Isso é característica de um ensino também passivo. No ativo, não. A gente já aprende tudo ao mesmo tempo, porque a vida real é assim que funciona, né? Pessoa, você vai fazer uma viagem internacional, você fala pra pessoa, ó, só posso conversar com você no presente, que eu não sei usar o passado ainda, porque eu vou aprender no próximo módulo, por exemplo. Não dá, né? Então a gente já tá vendo tudo ao mesmo tempo. A gente já viu o presente, já viu o passado, já vamos ver futuro. E de um jeito prático, o que torna a coisa mais fácil pra você. Ó, você viajará amanhã? A gente já sabe que está no futuro. Viajará, já tem um amanhã. A gente já viu que do eu uso no presente, did eu uso no passado e will eu vou usar lá no futuro. Então, como que eu vou perguntar isso em inglês? Se eu quiser perguntar, você viajará amanhã? Vamos ver vocabulários de apoio. Viajar, travel. Viajar, travel. Amanhã, tomorrow. Tomorrow, tudo bem? Lembrando que o foco não é pronúncia agora. Ai, teacher, o meu tomorrow não tá do jeito que eu queria. Tá tudo bem, ele só vai melhorar à medida que você for falando ele. Então, relaxa, tá bom? Desencana que pronúncia não é o foco agora. Você viajará amanhã? Eu preciso que você abra a boca e fale como você perguntaria isso. A gente viu que nós vamos usar o will, tá? Pode já ir falando, eu já vou dar a dica da junção para você treinar depois com a junção. Vê se foi isso que você falou. Will you travel tomorrow? Foi isso aí que vocês pensaram? Will you travel tomorrow? Só que tem junção aí também. Will com you, eu também vou grudar, tá? O will com you é muito fácil, porque é um som parecido com o nosso, é igual ao nosso. Vai ter um som de L aí no meio, igual o nosso L de lá, lê, li, ló, lu. É esse som, ó. Will li, de li. Sabe o nosso li, lá, lê, li? É esse som. Will you. Will you. É isso. A hora que você junta, will you. E não will you. Fica mais difícil até de falar, né? Will you. Então, gruda aí, ó. Como você diria agora com o som grudado? Você viajará amanhã? Fala aí, ó. Fala pra você ouvir, tá bom? Will you travel tomorrow? Will you travel tomorrow? Grudei o som e é assim que vai ficar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá? Você irá pra casa? Ainda é futuro, tá, guys? Ainda tô no futuro, ó. Irá, tá lá no futuro, né? Se fosse você foi, é passado, né? Você irá. Olha vocabulário de apoio lá pra vocês. Ir pra casa é go home. Direto assim, tá bom? Não preciso de to, nada disso. Go home, ir pra casa. Ótimo, Alessandro, digitando a resposta ali no Insta, isso mesmo. Ir pra casa, go home. Tá bom? Vocabulário de apoio. Como você perguntaria então? Você irá pra casa? Já pode abrir na boca falando, tá? Vê se foi isso que você disse. Will you go home? Junto tudo, teacher. Will com you vai ter will you. Willy é um som igual ao nosso. Lá lê li, willy, tá? Esse é o som de li mesmo. Will you. Will you go home? Will you go home? Essa é a pergunta. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver como é que tá os comentários lá no YouTube. Tô gostando de ver o pessoal respondendo certinho, gente. Vocês estão arrasando, né? Ó, o pessoal que nunca tinha feito esse tipo de pergunta antes no inglês. Eu quero que vocês respondam do fundo do coração, com toda a sinceridade mesmo, tá bom? Quem nunca tinha feito esse tipo de pergunta antes no inglês? Tá difícil até aqui? Coloque aí pra mim. Nossa, teacher, que negócio difícil. Meu Deus, difícil demais. Tá difícil? Não, teacher, não tá tão difícil não. Desconsidere pronúncia, que não é isso que a gente tá treinando agora aqui.
tá? A gente tá treinando técnica para já ir aprendendo falando, mão na massa, tá bom? Coloque aí pra mim se quem nunca tinha feito esse tipo de pergunta antes, se tá difícil. Nossa, muito difícil. Nossa, Titi, tá difícil assim demais. Deixa eu encher minha garrafinha aqui, porque fala demais, né? Não vence água aqui não, gente. É muita água o dia todo. Diz que é bom, né, tomar água, então... Só uma coisa que é mentira. Fala que a água emagrece, é mito, viu, gente? Porque se emagrecesse, eu ia estar um palito. Tanta água que eu tomo. Ó, me responderam ali no YouTube. Não, teacher. Ó, o Marcos respondeu, tá um pouco, mas eu tô conseguindo falar um pouco. Ótimo. É isso que é, ó, a Sabrina, é fácil, né? Não tá difícil, né? Ótimo, guys, é isso mesmo. Ai, Titi, eu não tô falando ainda como eu gostaria. Gente, se você nunca falou isso antes e você já tá falando, ó, avanço numa aula. Ah, por favor, né? Titi, eu nunca nem falei isso antes, agora eu já tô até conseguindo falar, já até aprendi isso. E em uma aula, né, uma aula de meia hora, ó o pulo, ó o salto que você já deu aí nesse treino de hoje. Então tá ótimo o seu desempenho, tá ótimo o seu resultado. Relaxa, relaxa que tá tudo bem. Não tá tão difícil, perfeito, perfeito, muito bem. Importante pra mim ir vendo esse feedback de vocês, tá? Ótimo, Carol, você vai ver que vai ficar mais fácil, né, will you, do que will you, né? A gente quer colocar um som de U que não tem, na verdade, tá bom? Belezinha, gente, que bom que vocês estão aprendendo. Ó, perfeito, a gente já viu então presente, passado e futuro. Então vamos fazer um resumão aqui, né? Finalizando, indo para o encerramento, fazendo um resumo aqui, ó. E se tiverem dúvidas, coloquem aí para mim que eu vou responder as dúvidas agora de do, de will, tá bom? Toda vez que você faz uma pergunta direta no inglês, o que é pergunta direta mesmo? Eu tenho a pessoa e o verbo. Você estuda? Você mora aqui? Você gosta de música? Você trabalha todo dia? Você fala inglês? Pergunta direta, tá? Eu tenho presente, passado e futuro, né? Você viajou ontem? Você viajará amanhã? Você viajará nas férias? Pergunta direta, pessoa e o verbo. Toda vez que eu fizer esse tipo de pergunta no inglês, eu vou precisar do do, did e do will. Tudo bem até aqui, né? O do eu uso para presente, did eu uso para o passado e o will eu uso para o futuro. Simples assim, guys. É isso, tá? Ó, você vai perceber que com essas dicas, gente, com essas dicas, vocês vão poder fazer várias outras perguntas. É só ir trocando o verbo, não é? Então, eu sei que uma pergunta direta no inglês, no presente, eu vou usar do you, vai ficar do. Se eu quiser, você gosta de música? Ai, gostar é like, né? Então, eu posso perguntar, do you like music? Ah, se eu quero perguntar, você gosta de tal comida? Você vai trocando o verbo, você vai tendo uma variedade de perguntas que você pode fazer, usando do, usando did e usando will. Então é só ir trocando, é igual um quebra-cabeça, troca uma peça e coloca outra. Vai trocando, você vai ter uma variedade de outras perguntas que você vai poder fazer, tá bom? O Alessandro comentou lá no Insta, achei interessante essas junções, minha maior dificuldade é entender o inglês falado naturalmente, devido a essas junções. E hoje aprendi muito, pois sempre procurei falar ao pé da letra. Alessandro, não só você, viu? Todo mundo, né? Nossa tendência é falar palavra por palavra, porque a gente visualiza aquilo, não é? A gente visualiza o do, visualiza o you, visualiza o study. Aí o que a gente faz? Do, you, study. Quando você junta, o seu cérebro até dá uma conflitada. Ele quer falar separado, mas você começa a treinar a junção até que fica automático. Né? Quando você junta, é exatamente isso que você falou. Vai te ajudar bastante, principalmente para quando falarem com você. É a grande chave para você melhorar o seu listening, é treinar junções, tá? Terça começa a imersão às 20 horas. Pessoal que está se inscrevendo ou quem já está no grupo VIP do WhatsApp, é no grupo VIP que você vai baixar essa apostila, tá bom? Você tem duas versões para baixar a apostila. Você tem a versão para impressão, que é essa que eu tô aqui, eu paguei R$15,50 para imprimir e encadernar, então nessa faixa aí de preço. E você tem a versão em PDF. Quem já imprimiu, se você tá aqui na live comigo, teacher, eu já imprimi a minha apostila, tira uma foto, posta lá nos seus stories do Instagram e me marca, @teacherg. Eu quero ver quem que já imprimiu a apostila, hein? Quem imprimiu, eu vou falar, caramba, esse aqui tá empenhado, esse vai longe. Então, ó, quem já imprimiu a apostila, tira uma foto, posta lá nos seus stories
do Instagram e marca a Teacher G para eu repostar. O conteúdo que a gente viu hoje tá aqui inclusive na apostila, né? Essa apostila a gente vai usar na semana da imersão, com muito treino mão na massa. Tudo que a gente for fazer na imersão vai ser treino mão na massa. Então eu preciso que você baixe a sua apostila. Teacher, eu não vou conseguir imprimir. Baixa lá em PDF. Como dica, se você vai assistir a imersão a semana que vem pelo celular, imprime. Porque daí você vai estar assistindo a live, assistindo a aula pelo celular com a apostila ali, né? Você não vai ter que ir lá procurar o seu PDF, sair da aula, depois voltar. Então, se você vai assistir pelo celular, imprime a sua apostila, vai ficar mais fácil. Onde está a apostila? No grupo VIP do WhatsApp, quando você se inscreve para a imersão. Então, se você quer tirar sua dúvida, se você quer que a sua dúvida seja respondida, fica lá no grupo. Ele vai ficar fechado, ninguém vai ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite para você. Só durante a imersão vai ter alguns momentos específicos. Eu vou abrir depois da aula por 1 hora, fecha. Porque o foco do grupo é a imersão, é o inglês. Thank you for coming. Obrigada por vocês terem vindo. Tira a foto da apostila, posta e me marque. Vou repostar lá os seus stories. Bye, bye, guys!